Muito, muito boa tarde, amados. Boa tarde, graça e paz do Senhor. Nós estamos nesse sábado, dia 3 de dezembro, amados. 3 de dezembro, sábado, iniciando na sua rádio amormaior.net.br o programa Escola Bíblica em Ação. A todos que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo alcance a todos. Nós somos da Igreja Batista Ágape em Indaiatuba. Pastor João Lembo, é um privilégio nós estarmos aqui nessa Escola Bíblica em Ação para aprender mais, para ser ministrado, né, para receber realmente do Espírito Santo o ensinamento. Eu já peço para você se inscrever no nosso canal do YouTube. Lá nós temos as mensagens, lá nós temos esse programa gravado, né? Nós estamos localizados na Avenida Visconde de Indaiatuba, 1173, bem em frente ao ginásio de esportes, amados. Nós estamos aqui todos os sábados à tarde, das 14 às 15 horas, para conhecer mais a palavra, estudar, aprender mais o Evangelho, nos aprofundar realmente, né, na palavra, sermos ensinados e ministrados pelo Espírito Santo. Amém? Eu já peço que você divulgue, eu já peço que você compartilhe, não é? O link da rádio. Através desse link você entra para ouvir a nossa programação da www.amormaior.net.br. Nós iniciamos a nossa escola sempre com um devocional. Então eu peço a você que abra Apocalipse 5, nós estaremos lendo, né? Apocalipse 5 no verso 5, né? Para iniciarmos recebendo do Espírito Santo essa ministração. Apocalipse 5:5 diz: Então um dos anciãos me disse, não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Nós vimos a aula passada, nós estamos estudando os selos, a abertura dos selos, não é? E nós vimos a relação entre o livro e o cordeiro. O livro e quem tem a autoridade de abrir o livro. E nós podemos notar, não é? Uma ansiedade, um desespero, uma certa apreensão de João, quando ele estava vendo que ninguém ali se apresentava para abrir, para abrir os selos, né? Para poder quebrar os selos, né? E abrir o livro. Ele estava ali apreensivo, né? Então foi dito a ele, não chore. João, não choreis, que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos. Então, a gente nota, amados, toda a autoridade de Jesus Cristo. E o que mais me chama a atenção, e que eu peço que você ore para que Deus fale com você, né? De que forma você encara isso? Porque a semana passada, no nosso devocional, a gente falou do cordeiro. Cordeiro, né? É um filhote do carneiro com a ovelha, né? Jesus Cristo sendo apresentado em sacrifício santo, puro, inocente, que cumpriu na totalidade o quê? Os planos de Deus. Foi obediente, né? Obediente até morte de cruz. Então, quando Jesus Cristo ele veio, né, dentre tantas outras razões que foi obediente realmente a tudo aquilo que Deus sabia que por seu sacrifício aconteceria, né? Jesus Cristo, ele veio como cordeiro. Então, às vezes, Deus quer que eu e você sejamos cordeiros.
matemos a nossa vontade, matemos a nossa alma, sejamos humildes, inocentes, crianças, né? Então, às vezes, Deus, ele quer que eu e você se comporte dessa forma. Mas Deus, mediante a obediência de Jesus Cristo, deu a ele o quê? Toda a autoridade. Porque ele venceu a sua alma, ele venceu a sua vontade, colocando a vontade do Pai em primeiro lugar, e isso fez com que ele o quê? Tivesse a autoridade. Então, quando eu e você ultrapassamos a nossa vontade e alcançamos a vontade de Deus, Deus nos honra. E Deus, a cada movimento desse de nós matarmos a nossa alma, nos dá o quê? A autoridade. Foi exatamente o que ele fez com Jesus. E por que o leão? Né? Por que o leão? Né? O leão, ele é o rei, né? Não é o rei das selvas. Ele não tem força, não é valente, não tem coragem, não tem ousadia. É justamente isso que Jesus Cristo, e é dessa forma, com esses atributos, que Jesus Cristo vem como juiz, né? Com força, com coragem, com ousadia, julgando quem tem que julgar. Então Jesus Cristo venceu, não é? O ser cordeiro para se tornar o quê? O leão. Mas ele também é o cordeiro, né? E também ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo, né? Então, amados, que em nome de Jesus o Espírito Santo fale conosco, né? Porque o que Deus quer da minha vida e da sua vida é que a gente se comporte mediante a sua vontade. Porque a nossa vontade, irmão, por nós, nós não seríamos capazes de fazer nada, né? Tá certo ou não? Por nós, né? Pecadores que somos, enfim. Então é por isso que a Bíblia diz muito isso, né? Santificai, você de santo porque eu sou santo, não extingais o Espírito. Por quê? Porque é uma luta diária da alma e do Espírito. Tá certo ou não? Né? Então por que Jesus Cristo venceu? Né? Porque ele fez com que a vontade do Pai, né, prevalecesse na vida dele. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós bendizemos o seu santo nome, Pai. Deus, nós te adoramos. Nós estamos aqui, Pai, em humildade para aprender mais de ti. Que a sua graça, paz e misericórdia nos alcance nessa tarde. Que o Senhor se faça presente nas nossas vidas. Que o Senhor nos dê, na verdade, o entendimento que nós precisamos para te honrar, para glorificar e principalmente hoje o Espírito Santo do Senhor vem para que a gente possa entender a sua vontade nas nossas vidas, porque a sua vontade ela é bem melhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém? Nós, a semana passada, terminamos o capítulo 6, nós somos até o 6º selo. Vamos iniciar agora, eu peço que você abra Apocalipse 7. Apocalipse 7, nós estaremos lendo dos versos 1 a 8. Para nós caminharmos. A palavra de Deus diz em Apocalipse 7 a partir do verso 1. Depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, segurando os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre a árvore nenhuma.
Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo. Ele gritou com voz bem forte aos 4 anjos, aqueles que tinham recebido o poder para causar dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até marcarmos com um selo a testa dos servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram marcados com selo. Eram 144.000, de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram marcados com selo 12.000. Da tribo de Ruben, 12.000. Da tribo de Gade, 12.000. Da tribo de Asser, 12.000. Da tribo de Naftali, 12.000. Da tribo de Manassés, 12.000. Da tribo de Simeão, 12.000. Da tribo de Levi, 12.000. Da tribo de Isacar, 12.000. Da tribo de Zebulon, 12.000. Da tribo de José, 12.000. E da tribo de Benjamim foram marcados com selo 12.000. Aqui, se nós pudéssemos resumir o capítulo 7, nós poderíamos dizer que o capítulo 7 é a igreja na glória. 6 selos já foram abertos, só falta um. Então, na verdade, amados, o que nós acabamos de ver, e nós vamos nos aprofundar, o capítulo 7, antes da abertura do 7º selo, ele quer falar da visão dos glorificados, da igreja na glória. Quem estará na glória? O que significa, os selados, os 144.000? E ele começa no verso 1 e 2 dizendo: depois disso vi os 4 anjos em pé, nos 4 cantos da terra, segurando os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia da nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo. Ele gritou com voz bem forte aos 4 anjos, aqueles que tinham recebido o poder para causar dano à terra e ao mar. Depois disso, depois da abertura do 6º selo, cabe lembrar, se você não acompanhou a última aula, cabe lembrar que o 6º selo, com a abertura do 6º selo, o juízo final do leão de Judá chegou. Amém? Então, o juízo final, nesse contexto aqui, o juízo final chegou. Tá bom? Não houve ainda o julgamento, mas ele chegou. Os 4 anjos aqui representam o quê? O controle pessoal de Deus. Deus no controle. Deus, o grande maestro. Deus, o Senhor dos exércitos. Os 4 ventos, são agentes que causam o quê? Destruição, dor, pavor. E a pergunta é: por que o selo do Deus vivo é colocado na testa dos justos? Olha que interessante. De novo, o juízo começou. Tá certo ou não? Só que quando ele começou, olha o que acontece com esse selo no verso 3. Não danifique nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até marcarmos com um selo a testa dos servos do nosso quê? Deus. Tá certo ou não? O juízo chegou. Mas espera aí um pouquinho. Espera aí. Ainda não danifiquem a terra. Ainda não danifiquem o mar. Ainda não danifiquem as árvores. Até que o Espírito Santo marque com o selo na testa todos os servos de Deus. Para quê?
para que os justos sejam o quê? Poupados da destruição. Já que o sexto selo foi aberto. Nós já vimos isso antes? Você lembra de ter visto, de ter estudado, de ter acompanhado isso antes? Evidente que sim. Quando Deus manda matar o cordeiro, na época que o povo de Israel estava cativo no Egito por 400 anos, e o povo clamava por liberdade, clamava por justiça, e endurecendo, não é, o coração de Faraó, vindo absolutamente todas as pragas, chegou-se na última praga, que era o que? A morte dos primogênitos. Então, na verdade, o espírito da morte, quando passou no Egito, ele atingiu todos? Não. Ele não atingiu aqueles que tinham o quê? A marca, o selo do cordeiro na porta. Agora, o povo de Deus viu, estava lá. Eles estavam presentes. Sim ou não? Sim. Agora, eles foram atingidos? Olha, percebe o paralelo que a palavra nos traz? Nós vamos estar lá? Claro que sim, mas nós vamos ser atingidos? Não, por quê? Porque nós temos a marca. Nós temos o quê? O selo. O selo na testa, que significa sermos servos de Deus. Que coisa maravilhosa, amados. Isso é maravilhoso, né? E aí, quando nós vamos para o verso 4, diga lá. Então ouvi o número dos que foram marcados. Então foram marcados, não é? Foram marcados. Tá certo? Então, de novo, o selo, ele é a declaração de propriedade de Deus para com nós, os servos, e a devida o quê? Proteção. É exatamente isso que significa. Eu selecionei um outro texto aqui, que está lá em Ezequiel 9. Se você quiser abrir Ezequiel 9, para nós lermos, né, que a Bíblia, a palavra, ela nos mostra, não é? que esse selo, que essa marca indica o quê? A declaração de propriedade de Deus para conosco, para com o seu povo. Então, Ezequiel 9, a partir do verso 3, diz: a glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava, indo até a entrada do templo. E o Senhor clamou ao homem vestido de linho que tinha um estojo de escriba à cintura e lhe disse: passe pelo meio da cidade. Passe pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marque com um sinal a testa daqueles que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Depois ouvi o Senhor dizer aos outros homens: passem pela cidade após ele e matem, que os olhos de vocês não tenham piedade e não poupe ninguém. Matem os velhos, os jovens, as moças, as crianças e as mulheres, até exterminá-los. Mas não se aproximem de ninguém que tiver o sinal na testa. Comecem pelo meu santuário. Comecem pelo meu santuário. Então começaram pelos anciãos que estavam diante do templo. Que coisa maravilhosa. Que coisa linda. Amados, isso é atual.
Isso é atual. Quando é que Deus marcou com um sinal na testa os seus? Quando os seus suspiravam, gemiam, clamavam, choravam, em função do quê? De todas as abominações que se cometiam no meio dela, no meio da nação, no meio de Israel. É atual ou não? É atual ou não? Se a democracia diz que o poder emana do povo, o que Deus está dizendo aqui é o seguinte: ele vai agir no nosso silêncio? Sim ou não? Claro que não. Deus não age no meu silêncio, irmão. Ele só vai agir quando eu o quê? Suspirar, gemer, clamar, implorar, ajoelhar, chorar, rasgar as vestes, né, no Antigo Testamento. Né? Tá certo ou não? Né? Então, mediante o que Ezequiel está dizendo aqui, que na verdade estava havendo, né, abominações, estavam havendo realmente, né, ações que não eram de Deus, né? Deus, através das orações, ele agiu. E aqui, amados, eu quero criar um parênteses importante. Quando Deus fala aqui, olha, matem os velhos, os jovens, as moças, crianças, mulheres, até exterminá-los. Parece que é um Deus cruel, não é? Você olha e fala, nossa, mas por que Deus mandou matar velho, jovem, moça, crianças, né, mulher? Por quê? Porque estavam fora do caminho do Senhor. Então, amados, o mal ele não retrocede. Ele só acaba quando você o arranca. Então não adianta. O mal, ele tem que ser arrancado. Né? Você tem que, tá certo? Então quando você olha aqui, isso é claro. Então que a gente pegue isso e ore e busque para que Deus haja mediante o quê? A sua vontade. Mas mediante o quê? As nossas orações. Sabendo que Deus é um Deus o quê? Justo. Deus é justo. Né? Então, na verdade, quando nós nos deparamos com esse selo, nós devemos ficar o quê? Entusiasmados. Nós devemos ficar o quê? Extasiados. No sentido o quê? Protegidos. Porque é um Deus que protege. É um Deus que cuida. Não é? Agora, esse selo, ele é um selo literal? Assim, existe realmente uma marca real na nossa testa? Ou nós somos selados pelo Espírito Santo? Não é? Então isso é importante também, eu e você, nós entendermos. Esse selo, não, ele não é literal. O que foi dito aqui é que a nossa testa ela vai ser selada pelo Espírito Santo do Senhor. É lindo isso, né? Porque Deus conhece o quê? O nosso coração. Deus conhece o quê? A nossa intenção. Amém ou não? Muito bem. Agora nós vamos para um tema absolutamente polêmico, né? Eu gostaria que você estivesse comigo aqui lendo, entendendo, pelo menos essa linha. Existem outras linhas, tá bom? Amém ou não? Existem outras linhas para que a gente interprete os 144 mil selados de Israel. Tá bom ou não? Né? Então, assim, se está chegando o juízo, se o juízo começou, tá certo? Só Israel vai se salvar? Sim ou não? Claro que não.
É evidente que não. Quem vai se salvar é aqueles que têm o quê? O selo, a marca do Espírito Santo. Aqueles que aceitarem receber o Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Agora, vamos supor que fosse apenas 144 mil. Eu estou falando o quê? Supondo que sejam apenas 144 mil. Eles seriam só de Israel. E eles seriam exatamente 12 mil por tribo? É claro que não. Então, esses 144 mil, amados, ele não é um número literal. Ele não é exatamente 144 mil. Como existem algumas doutrinas aí falando. Não, 144 mil somos nós. Não, não é. Não é exato. Dessa forma, é mais uma vez que Apocalipse se apresenta de uma forma simbólica. Agora, a gente pode chegar aqui a algumas conclusões. Por exemplo, no tabernáculo, tinha leste, oeste, norte e sul. Né? Em cada ponto cardeal existiam quantas tribos? 3. 3, 6, 9 e 12. Tá certo? Bom, mas o que é importante dizer é que os 144 mil representam o quê? Todos os remidos. Todos. Os 144 mil representam o quê? Os santos reunidos no céu como família de Deus. Eles representam o quê? Que a igreja... Olha que coisa interessante, amados. Que a igreja é contável. Mas o que quer dizer isso, pastor? Porque se Deus está falando de 144 mil, né, a gente tem que linkar com Apocalipse 6,11. O que diz Apocalipse 6,11? Então a cada um deles foi dada uma veste branca, e lhes foi pedido que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como eles tinham sido. E lhe foi pedido que repousasse ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número. Então, a igreja, ela é contável. Deus sabe exatamente quantos servos remidos pelo sangue do Cordeiro estarão com ele. Porque aqui, o contexto desse texto que nós vimos a semana passada, que o povo que está lá, que está aguardando esse juízo, eles estão o quê? Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas? Por que está demorando para julgar? Por que o Senhor está demorando para julgar o sangue dos habitantes sobre a terra? E Deus, ele é claro aqui. Viu? Fica tranquilo, é por pouco tempo. É por pouco tempo. Até que chegue o número dos meus conservos e seus irmãos. Tá certo? Então, de novo, os 144 mil indica o quê? Primeiro, não é literal. Não é literal. Segundo, indica o quê? Que a igreja é contável. Agora, por que 144 mil? Existe uma linha. Existe uma possibilidade de entendimento. Tá certo? Amém? Eu não estou falando que é certo. Eu não estou falando que é correto. Eu estou falando o quê? Que nós temos subsídios bíblicos para que a gente possa ir por um caminho que, de alguma forma, nos direcione a entender o número 144 mil. Né? Por quê? Bom, 12 são as tribos de Israel.
Amém? 12 são as tribos de Israel. E aqui, nos versos de 5, 6, 7 e 8, tá claro aqui. Né? Da tribo de Judá, tá certo? Ruben, Gad, enfim. Né? Então, como é que esse número, possivelmente, 144 mil, ele é composto? 12 são as tribos de Israel. Só, amados, que nós estaremos no julgamento, no juízo, né? Que é de hoje até quando Jesus voltar. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser hoje à tarde, mais à tarde. Tá certo ou não? Então pode ser. Bom, então, na verdade, esse 144 mil é composto por 12 tribos vezes 12 apóstolos. Quando você faz 12 vezes 12, dá o quê? 144. Tá? Tá certo ou não? Bom, e por que 1000? Por que 144 mil? Não é? O 144 mil, ele é um número que representa um cubo perfeito, 10 por 10 por 10. Porque a igreja é perfeita. A igreja é sem ruga. A igreja, ela é sem mácula. E aí eu convido você a Apocalipse 21:16. Eu convido você a Apocalipse 21:16, que diz o quê? Vamos lá. A cidade, amém? A cidade, a Nova Jerusalém, tinha a forma de um quadrado, de comprimento e largura iguais, e mediu a cidade com a vara e tinha 12.000 estados. Seu comprimento, largura e espessura eram o quê? Iguais. Tá certo ou não? Então, existe uma linha muito forte, né? Que esse 144 mil, né? Ele se originou desse quadrado perfeito. 12 tribos, vezes 12 apóstolos, vezes 1000, que é 10 vezes 10 vezes 10 como curvo perfeito. Né? E aqui representa o quê? Isso que é importante a gente entender. Isso aqui representa o quê? A igreja de Deus, a Israel espiritual. Porque Deus levantou o povo de Israel como o povo dele, de Deus. Você lembra disso? A gente já falou. Né? Que Deus estava tentando, no Gênesis, tá certo? Ele foi indo, só que chegou uma hora, né? Depois do dilúvio, ele falou, não dá, o meu povo vai ser a partir de um homem. Esse homem vai ter fé, tá certo? Me sirvam com fé, tá certo? Que é o pai Abraão, que é o pai, né, de todos nós, tá certo? Né? Que a partir dele foi o quê? O povo de Israel, o povo santo, foi o quê? Né? Foi gerado. Agora, quando Jesus Cristo, né, morreu, né, ele uniu o quê? Israelitas, gregos, romanos. Ele uniu todos. O sangue do Cordeiro, ele une a todos. Só que existe a promessa de Israel. Então é por isso que a gente vê esse contraponto. Por quê? Porque João, que ele está em Pátimos, ele é o quê? Né? Ele vem de uma linhagem israelita. Os apóstolos, né? Jesus era judeu. Sim ou não? Os apóstolos eram judeus. Tá certo? O apóstolo Paulo, né? Perseguia, matava, tá certo? Então, todos eles têm uma linhagem judeia, né? de Judá, né? De Israel. Tá certo ou não? Porém, há uma promessa para Israel. E essa promessa, ela é colocada aqui. Tá certo ou não? Né? Então, na verdade, quando a gente estuda muito Apocalipse, a gente tem que estudar também um contexto histórico, um contexto do Antigo Testamento e um contexto do povo de Deus, que é o quê? Que são os israelitas. Tá certo ou não? Né? É lógico que a gente não vai abrir muito agora, porque senão a gente vai tirar o nosso foco, que é estudar Apocalipse.
Mas aqui daria para a gente abrir o leque, daria para a gente se aprofundar mais, tá certo? Então você vê que Deus, que é Deus, ele se preocupa muito. Ele se preocupa muito com Israel, porque é o povo dele, tá certo? Mas, com a ação do Espírito Santo, que trouxe Jesus, o Cristo, o Messias, que após a morte dele unificou os povos, né? Eu tive um professor de teologia que ele falava que uma das conversões mais bonitas, mais impactantes, é do judeu, que reconhece Jesus como Senhor e Salvador. Diz que é maravilhoso. Então você fica imaginando um povo que estuda a palavra, um povo que conhece a palavra, vamos falar, né, o Antigo Testamento, o Torá, tá certo? Não? Que conhece os profetas, que conhece tudo, né, de Gênesis até Zacarias, tá certo ou não? Tudo, né? E reconhece que o Messias é o Cristo. Meu Deus, irmão, meu Deus, é uma coisa maravilhosa, né? Tá certo? É uma coisa maravilhosa. Diferente, né, da nossa conversão. É lógico que conversão é conversão. Eu não tô minimizando a nossa conversão, não é isso. Por favor, não entenda. Mas o judeu ele está esperando até hoje, né? Então, quando ele, pelo poder do Espírito Santo, reconhece que Jesus é o Cordeiro amado, meu Deus, é uma coisa maravilhosa. Pô, então ele veio, é ele. E aí começa, às vezes, o sentimento de culpa. Nossa, mas nós matamos, nós crucificamos. E aí o Espírito Santo vai trabalhando na mente dele, no coração dele, porque precisava passar por tudo isso. Né? Se não fosse assim, não seria. Né? Então, amado, tudo para honra, tudo. É tudo para honra, tudo para a glória do Senhor, né? Um privilégio, né? Nós estarmos aqui estudando, né? Fazendo com que o Espírito Santo nos descortine a sua palavra, né? Esses 144 mil selados de Israel, que gera, irmão, gera tanta dúvida, gera tanta religiosidade, gera, sabe? Então, a proposta aqui, em nome de Jesus, né, é nós, claro, é evidente, estudamos para que entendemos, para que o nosso racional, ele entenda a palavra, mas Apocalipse é um livro que, por ele ser figurado, a gente tem que deixar o Espírito Santo agir na nossa vida, né? Como as parábolas. Tá certo, não? Não é isso, não? Né? Então é exatamente isso, né? Então Jesus, quando falava, né, de parábolas, enfim, ele falava para que a gente entendesse, para que o Espírito Santo do Senhor, né, puxa vida, falasse, né, ministrasse, tá certo? Nos nossos corações, né? Então existem muitas figuras de linguagem que Jesus Cristo se apresentava, né? Tá certo? Né? Então, quando ele falava lá que eu sou a videira, que eu sou o pão, que eu sou a luz do mundo, que eu sou o caminho, a verdade e a vida, tá certo ou não? Então, são linguagens para a gente ser ministrados pelo Espírito Santo, para a gente reconhecer que nós servimos a Deus em fé. Puxa vida, Jesus é o pão, né? Puxa vida, que maravilhoso, é um maná, e é diário, é o meu pão espiritual, né? Jesus é o caminho. Então, quando eu tenho dúvida qual o caminho que eu devo seguir, eu vou seguir Jesus, vou consultar o Jesus, né? Lembra no Antigo Testamento, né, que os sacerdotes, né, eles consultavam Deus através do Urim e Tumim? É a mesma coisa, né, Senhor? A que caminho eu devo seguir? Né? Por quê? Porque o Senhor é a verdade. Tudo aquilo que o Senhor fala, tudo aquilo que o Senhor ministra nos nossos corações é a verdade. E o Senhor nos leva através desse caminho. É verdade para quê? Para a vida. E vida em abundância. Né? Então que a gente entenda
que a gente raciocine, que a gente estude, mas que principalmente, que fundamentalmente a gente permita que o Espírito Santo do Senhor fale conosco. Ministre nos nossos corações, nos fortaleça a nossa fé, fortaleça a nossa esperança. Amém? Não, pastor, mas não é dessa forma que eu entendo 144 mil, não tem absolutamente nenhum problema. Tá certo? Ah, não, mas é 12 vezes 12. Não, tá bom. Mas o importante é você saber que ele não é um número literal. Não é. Ele é um número simbólico. E que aqui está eu, está você, está todos aqueles que pelo sangue do Cordeiro foram revestidos. Porque eu e você, quando somos revestidos do sangue do Cordeiro, amado, nós somos fortes em Cristo Jesus. Tudo podemos no nosso Criador. Tudo podemos no Espírito Santo através do sangue do Cordeiro. Amém? Eu glorifico a Deus por essa palavra. Santificado e exaltado seja o seu nome, Jesus. Então, nós vamos agora para o nosso louvor, para a nossa adoração. É uma letra maravilhosa, que fala, que explica, que é realmente não só um louvor, mas uma adoração a Deus, que é bem mais que tudo, bem mais que tudo. Amém? Depois dessa canção nós voltamos para a honra e glória do nosso Senhor. Amém. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, as riquezas, tesouros dessa terra, incomparável és pra mim. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as
Amém, amados. É um louvor realmente que faz a gente pensar, a gente meditar, né? Tá certo? O bem mais que tudo aqui a gente pode resumir, pura e simplesmente, no principal ministério, no principal mandamento, na principal atitude que eu e você, pela palavra, temos que ter, que é amar a Deus sobre todas as coisas, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas, né? Toda é toda, né? Por amor a sua vida e a minha vida, Jesus Cristo se entregou. Eu tenho certeza absoluta, amados, que quando Jesus Cristo estava na cruz, Ele me viu, Ele te viu, né? Então a gente tem que amar esse Deus que sobre todas as coisas, porque Ele nos amou sobre todas as coisas. E sobre todas as coisas significa que Ele deu o seu único Filho, para que todos aqueles que nele crescem não perecessem, mas tivessem vida eterna, né? Ele foi humilhado, não é? Ele foi sacrificado por mim e por você, não é? E quando Deus fala amar a Deus sobre todas as coisas, eu sempre me faço essa pergunta: de que forma nós estamos amando a Deus? Né? De que forma? De que forma eu me apresento a Deus? De que forma você se apresenta a Deus? A nossa palavra está sendo se ensina ou não? Nós estamos realmente amando a Deus sobre todas as coisas? Né? Nós estamos nos relacionando com Ele realmente? Nós estamos amando Ele? Nós estamos realmente respeitando a Sua palavra? Respeitando o Cordeiro? Né? Então eu me faço muito essa pergunta, né? De que forma nós estamos nos apresentando? De que forma nós estamos indo para as nossas igrejas? De uma forma religiosa, vamos batendo o cartão, vamos vendo e buscando Jesus como o Salvador, não como Senhor, né? Então, que esse louvor, essa adoração realmente entre no nosso coração, para que a gente busque a Deus de todo o coração, de todo o entendimento. É claro que nós somos pecadores, é claro que nós cometemos erros, claro que temos direcionamentos errados, às vezes por nossa alma, por nossa culpa, por nossa vontade, porque Deus a gente sabe que é perfeito, né? Só que a gente precisa se posicionar, né? O que falta hoje muito na igreja, muito, é o posicionamento, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? Então se esse fosse um verso bíblico hoje, eu com certeza acharia que esse verso estaria sendo seguido hoje, né? Porque muitos estão deixando a vida levar, né? Já não há mais referência, já não há mais o que foi dito aqui mais do que tudo, né? E isso só vai, na verdade, amados, fazendo com que a gente constate que a palavra de Deus, ela está viva e ela está sendo cumprida. Né? Que nos últimos tempos nós teremos o quê? A apostasia, né? A apostasia. Tá certo? Então, que a gente realmente se utilize deste louvor, dessa adoração, que a gente ame a Deus realmente, né, sobre todas as coisas, porque Deus nos ama sobre todas as coisas, nos amou sobre todas as coisas,
O nosso sacrifício não é mortal, não é de morte, é o nosso sacrifício da alma. Deus não quer que eu e você se sacrifique o nosso corpo, tá certo? Ele já entregou o seu filho como sacrifício perfeito, mas o que ele quer é que a gente tome a nossa cruz, que a gente mate a nossa alma, que a gente mate a nossa vontade, em nome de Jesus. Amém? Nós estamos na Avenida Visconde de Indaiatuba, 1173, Igreja Batista Ágape. Nós na quarta-feira temos o nosso culto de estudo e oração. A primeira quarta-feira o culto da família. Domingo, e todo domingo às 10 horas da manhã, nossa escola bíblica. Nós vamos até o dia 11 agora e retornamos em março. Em janeiro e fevereiro nós temos um período aí de descanso, de renovo, na escola bíblica dominical. Nosso culto de estudo e oração, como eu disse, é na quarta-feira. Nosso culto de celebração às 19 horas, sendo que todo primeiro domingo, amados, é o culto de ceia. Amanhã, dia 4, é o nosso culto de ceia. Estaremos lá ceando com Jesus Cristo. Amém? Para a honra e glória do nome dele. Amados, eu quero recapitular aqui os 6 selos, não é? O primeiro selo que nós vimos, que foi quebrado, não é? Era vindo um cavalo branco. O segundo selo, um cavalo vermelho. O terceiro selo era um cavalo preto. O quarto selo era um cavalo amarelo. Não é? Nós vimos que o cavalo representa força, representa conquista, mas representa guerra, representa terror. Tá certo? E nós vimos o que essas cores, na verdade, representam. Representam o branco pureza, retidão, o vermelho sangue, vida, e guerra, o preto fome e morte, e o amarelo o ouro, a realeza. Bom, quinto selo, nós vimos os santos clamando por justiça, que é realmente uma passagem maravilhosa. Eu quero até ler novamente, que está Apocalipse 6:9. Quando o cordeiro quebrou o quinto selo, vi debaixo do altar, que coisa linda, as almas daqueles que tinham morrido por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Clamaram com voz forte, dizendo: até quando, ó soberano Deus, santo e verdadeiro, não julgas? Que maravilhoso. E aí, o sexto selo, que está lá em Apocalipse 6:12, houve um grande terremoto. O sol se tornou negro como pano de saco feito de crina, a lua ficou toda vermelha como sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra, como a figueira deixa cair os seus figos verdes quando sacudida por um vento. Bom, aqui, na verdade, é o quê? É a simbologia do juízo, do terrível juízo, que nós vimos hoje, que esse juízo só acontecerá àqueles que não têm a marca do Espírito Santo. Tá certo ou não? Então isso é lindo, Tá bom ou não? Aqueles que têm o selo, a marca do Espírito Santo do Senhor, o selo do Espírito Santo, nós não seremos atingidos, nós não seremos danificados, tá certo? Nós sairemos absolutamente, de uma forma absolutamente sobrenatural. Nós sairemos ilesos, Então, amados, realmente esses 6 selos que nós vimos, que nós estudamos, ele
preparou o entendimento que nós tivemos hoje de uma forma maravilhosa, de uma forma abençoada, que chegamos à conclusão que os 144 mil, esse número ele não é literal, ele é simbólico, mas indica que a igreja é realmente contável, e vimos aqui que os 144 mil pode ser da multiplicação de 12 vezes 12, que são 12 tribos e 12 apóstolos, formando aí uma igreja perfeita, porque a igreja de Cristo ela é perfeita, que é um cubo perfeito, como nós vimos e lemos em Apocalipse 21:16. Amém? Então, para a honra e glória do Senhor, nós fechamos os 6 selos, nós fechamos o conceito dos 144 mil, então eu peço a você que leia, que releia, que busque, que ore, tá certo? Que realmente a gente não caia aí em falsos ventos de doutrina. Tá bom? Semana que vem nós vamos ler realmente, a partir do Apocalipse 7, de 9 a 18, nós vamos ver a visão realmente dos glorificados, tá certo? Isso é uma visão maravilhosa, de como nós estaremos na glória. Nós vamos concluir esse capítulo e estaremos entrando no capítulo 8, que são as 7 trombetas. Amém? Então vamos caminhando firmes, em nome de Jesus, tá? E que o Espírito Santo, ele através do Cordeiro de Deus, ele nos dê entendimento, Ele nos dê entendimento, nos dê força, tá bom? Para que a gente continue entendendo da palavra, para que a gente continue sendo ministrados pelo Espírito Santo do Senhor. Pai, eu te agradeço, Deus. Eu te agradeço essa aula, te agradeço esse momento, te agradeço que o Espírito Santo está cada vez mais nos ensinando, Pai. Em nome de Jesus eu oro para que todos nós, Pai, tenhamos um ministério abençoado, que a gente ame realmente a Deus de todo o nosso coração e que a gente ame a Deus de todo o nosso entendimento. Louvado e exaltado seja e sempre será o nome do Senhor. Amém? Meu zap, número do meu zap, se você quiser oração, enfim, sugestões, críticas, enfim, é 199-9305-2651, 199-9305-2651, Você fique absolutamente à vontade, de pedir oração, enfim, nós estamos aqui como servos, nós estamos aqui como servos para te servir. Amém? Que o amor de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que a consolação e comunhão do Espírito Santo do Senhor nos alcance. É para a honra e para a glória do nome dele que fazemos. É para a honra e para a glória do nome dele, igreja, que nós estamos aqui. Pai, obrigado, Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor nos dê um final de sábado abençoado na sua presença. Um domingo abençoado. Que nós estejamos na sua igreja para te honrar e para glorificar o seu santo nome. Em nome de Jesus. Amém.